Era 31 de dezembro de 1988. As pessoas estavam empolgadas para comemorar o novo ano que ia entrar. Afinal, 89 estava prometendo, né? O Brasil tinha uma nova Constituição depois de anos sob a ditadura. Ele finalmente estava se abrindo para um futuro. E qual a melhor forma de comemorar se não assistindo os fogos mais famosos do Brasil em Copacabana? E se você assistisse isso diretamente do mar, a bordo de um barco? É, esse foi um dia que transformou para sempre a vida dos 150 passageiros do Botomushi. Alguns deles ouviram os fogos do mar, mas não da maneira que eles estavam imaginando. Oi, meu nome é Daniela, seja bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu trago essa história impressionante que vai mostrar pra gente, infelizmente, que as coisas nem sempre funcionam da forma que deveria funcionar no nosso país. Não era a primeira vez que ocorria aquele passeio. O Botomushi era um barco que fazia passeios ali por Copacabana. E aí, na virada do ano, eles iam para o mar e as pessoas embarcavam para assistir os fogos de lá. E não foi diferente naquele 31 de dezembro. Centenas de pessoas resolveram passar a sua virada do ano de uma forma especial, assistindo os fogos do mar. Existiam dois barcos, o Botomushi 3 e o Botomushi 4. As pessoas não tinham muita organização, sabe? Você chegava lá e você ia embarcando nos barcos. Por isso, a primeira escolha das pessoas que levaram a situação que elas chegaram foi entrar no Botomushi 3 ou no Botomushi 4. Naquele dia tinham em torno de 149, 150 pessoas dentro do Botomushi, incluindo uma atriz global muito famosa chamada Yara Amaral, que tinha acabado de terminar uma novela chamada, que fez muito sucesso, chamada Fera Radical. Mas além da Yara Amaral, tinha centenas de outras pessoas com as suas vidas, suas famílias ali naquele barco. E o que aconteceu foi que desde o início aquilo estava parecendo esquisito para algumas pessoas, parecendo cheio demais. Mas eles saíram ali da Sol e Mar, que era um restaurante, né, da onde saía esses barcos, e todo esse complexo era comandado por empresários espanhóis da Galícia. E eles saíram dali, foi para o mar, os dois barcos, o 3 e o 4. Então, quando ele estava navegando, ele foi parado ali pela fiscalização ali da Marinha, que entrou no barco, fez uma contagem e fez com que eles retornassem para Sol e Mar. E aí começam as histórias estranhas, porque tem vários passageiros ali que relatam que viram o dono, um dos donos da Solemar, entregando um envelope, e tem um passageiro norte-americano que ele afirma que viu ele entregando dinheiro para esses representantes da Marinha. O que a gente não duvida em nada, né, gente? Porque o barco, teoricamente, poderia levar 153 pessoas, mas desde o começo do dia, o capitão do barco ele tinha ligado para a esposa dele e dito que estava extremamente preocupado porque o barco estava muito cheio. O mar também estava um pouco mexido, além da conta naquele dia. Então, por que será que o órgão que poderia ter evitado esse acidente não evitou? Ali poderia ter evitado tanta coisa se ele só não deixasse o barco sair de novo para o mar. Mas não foi isso que aconteceu. O barco saiu de novo para o mar. E ele saiu de novo e a festa continuou ali dentro do barco, com a música, a comida, até que de repente todo mundo começa a sentir como até uma das passageiras fala como se fosse uma montanha russa, sabe quando as ondas batem e o barco sobe e desce. O detalhe importante é que as válvulas que ficam na parte de baixo do barco não estavam, das 4 válvulas, apenas uma estava funcionando. Então, alguns passageiros relataram que precisou ir ao banheiro e já estava percebendo na parte de baixo do barco o chão molhado, com água entrando.
Então, nessa situação toda, quando começa as ondas mais altas a vir, o barco acaba não resistindo. E nesses primeiros movimentos de sobe e desce, muita gente já acaba indo cair na água, fora as outras pessoas que acabam pulando, porque entende que seria mais seguro ir direto para o mar do que ser afundado junto com o barco. E então começa o completo desespero das pessoas ali no mar. Os relatos são horríveis. As pessoas caem no mar e elas começam a se uma puxar a outra, uma tentar se apoiar na outra e com isso começam um a afogar o outro sem querer. As pessoas começam a pegar em pessoas e percebem que já são corpos, pessoas que já faleceram ali naquela primeira situação. Então, começam a passar barcos por ali. Só que muitos passam reto, porque eles também estão interessados em chegar para a queima de fogos. Estava muito próximo do horário da queima de fogos, estava muito próximo de Copacabana. Mas não o seu Jorge. Seu Jorge, seu pequeno barquinho, que ele levava a família dele, que ele já tinha virado tradição deles levarem umas comidinhas e umas coisas e irem assistir os fogos, mas quando ele viu aquela situação, ele e seu companheiro ali começam a tirar desesperadamente pessoas do mar. Eles não conseguem colocar todo mundo dentro do seu barquinho, mas eles colocam 33 pessoas dentro do barco. E tem uma história incrível de um pai e uma filha. Eles conseguem içar a filha para dentro do barco, mas o pai está muito desesperado ali para encontrar a sogra, que ele não conseguiu encontrar a sogra dele para colocar dentro do barco, e ele fica mergulhando, até que o seu Jorge dá um grito com ele e fala: você tá com adrenalina alta, você não vai conseguir ir lá mais e voltar, para com isso. E ele diz que quando o seu Jorge falou isso para ele, ele sentiu o corpo dele quase desligando. Só que ele era muito grande, pesado, e eles não conseguiram içar ele para dentro do barco, mas eles meio que amarraram ele no barco e foram levando ele meio que escoltado até que chegou próximo de uma praia, porque era a praia do Rio Vermelho, se não me engano. E aí o seu Jorge desceu, foi ajudando ele a chegar nadando até a praia e deixou ele na praia, enquanto ele levava o restante das pessoas resgatadas para o Solemar. E aí teve uma outra situação também. Muita gente que estava ali dentro da água percebeu que o barco, que o Batomushi, tinha virado, estava o casco para cima. Então as pessoas começaram a buscar abrigo em cima do casco. E o detalhe é que nesse momento começam os fogos. As pessoas ali vivendo aquela situação de vida e morte super difícil e os fogos, que era o objetivo que eles tinham de ver, né, de ter um momento de felicidade, um momento para marcar, eles estão ali naquela situação. Então tinha todas aquelas pessoas em cima do casco, só que de repente o casco começou a afundar e eles, em desespero, saltaram para o mar novamente, nadando com muita força para não ser levado ali pelo, como chama, pelo vórtex formado pelo casco afundando. E naquele momento passa por ali um iate extremamente luxuoso, onde estava rolando uma festa luxuosa para os ricos e famosos, e o pessoal acaba resgatando mais uma parte dos sobreviventes dali. Mas, infelizmente, nem todo mundo conseguiu ser resgatado nesse dia. E ali dos 149, 150 pessoas que estavam naquele barco, 55 pessoas vieram a falecer, inclusive a atriz global Yara Amaral. E aí vocês pensam, ah, teve uma grande investigação em torno disso. Sim, tudo foi para a mídia muito rapidamente, todos os canais e jornais em cima do que ia acontecer, e sim, teve um processo muito público que acusou de responsabilidade os 11 sócios desse grupo. Esses 11 sócios, gente, eram donos da noite do Rio de Janeiro. Eles não eram só donos desse restaurante Sol e Mar e dos Batomushi, mas também de todo um complexo que envolvia hotéis, restaurantes e muitas outras coisas. Ou seja, gente muito,
muito, muito poderosa envolvida. Mas o que eles começaram durante a pesquisa ali e foram descobrindo é que esse barco, o Botomushi, ele era uma embarcação originalmente feita para 28 pessoas, que foi sendo transformada, foi sendo adicionado um puxadinho no barco para caber 150 pessoas. Além dele ter sido um barco para 28 pessoas, ele era um barco mas que tinha sido feito para águas mais fechadas, né? Águas mais protegidas. Ele era um pequeno iate de 1970. E quem foi que autorizou todas essas mudanças? Sim, sempre tinha assinatura ali de um engenheiro e também foi fiscalizado pela nossa Marinha e mesmo assim essas obras nesse barco foram aprovadas. E além dele ser um grande puxadinho, ele estava em mal conservação. Inclusive, o mecânico responsável pelo barco relatou todos os problemas que ele tinha de não conseguir fazer a conservação desse barco, inclusive a história que eu falei para vocês das válvulas que não estavam funcionando. Elas eram conhecidas, sim. Então começou essa batalha judicial aí para acusar os primeiros acusados foram Faustino Puertas Vidal e Álvaro Pereira da Costa, que eram da Batomush Turismo, o Francisco Garcia Ribeiro, que era da Itatiaia Turismo, que era a agência de turismo que organizava, e o Edson Gonçalves de Carvalho, que era mecânico do barco. Mas depois foram agregados, né, os outros pessoas, totalizando 11 acusados. E ali tinha uma responsabilidade civil, que seria responsável pelas indenizações às vítimas, uma responsabilidade criminal, porque sim, expor uma embarcação a perigo é crime, e uma responsabilidade administrativa, que era a questão da Capitania dos Portos, de por que isso tudo foi liberado. Então tinha três meio que processos correndo, que era na Justiça Militar, no Tribunal Marítimo e na Justiça Criminal do Estado. Inclusive, na Justiça Criminal, a promotora foi a Leni da Costa de Assis, que tentou, por muitas vezes, conseguir responsabilizar essas pessoas ali pelo ocorrido. Na Justiça Militar, teve sim uma condenação por negligência das pessoas que fizeram a fiscalização do barco, mas na justiça normal, criminal, a coisa foi para o outro lado, né? Nós tivemos ali os advogados da defesa foram o Evaristo de Moraes Filho e o Jorge Tavares. E eles, cara, eles conseguiram, tipo, orquestrar a defesa desses acusados. Depois de anos ali, né, já quase 2 anos do acidente, saiu a sentença dos 11 acusados. E eles foram absolvidos. E aquilo gerou uma revolta na população, né, que não acreditou no que estava acontecendo. E tem uma fala, assim, difícil de ouvir ali no documentário que eu estou me baseando para contar essa história para vocês. Essa frase é dita pelos advogados de defesa dos empresários. Eles falam que os empresários eles não conheciam de embarcação, que a responsabilidade de colocar o barco no mar era do mestre Arraes, do comandante, do Camilo Faro. Gente, esse homem era um empregado. Ele sim estava com medo do que, né? Ele estava preocupado que o barco estava muito cheio, tanto que ele fez esse comentário com a esposa dele. Mas o que ele podia fazer depois que a Marinha liberou o barco? Depois que o Botomushi 3 já estava quase chegando em Copacabana, você acha que tinha alguma chance dele não comandar esse barco e manter o emprego dele? É muito fácil jogar a culpa para quem não pode se defender. E foi justamente isso que os advogados de defesa do grupo dos empresários fizeram. Eles eram muito conhecidos e muito famosos, e nem mesmo os advogados das vítimas contratados, inclusive pela família da Yara Amaral, puderam fazer muita coisa. A promotora acabou recorrendo, mas quando ela recorreu, ela não poderia fazer
continuar acusando os 11, mas só os 2 que estavam lá no momento do ocorrido, que era o Álvaro Pereira e o Faustino Vidal. Só que o detalhe, gente, era que esses 2, eles eram sócios muito micro sócios, muito minoritários. Dizem que nesse tipo de negócio é comum pegar algum empregado que se destaca ali e colocar ele de sócio minoritário, para ele estar ali disponível para resolver perrengues, que era mais ou menos isso. Vocês acham que realmente os empresários, os grandes empresários, estariam trabalhando ali no dia 31 de dezembro? Eu acho que não. E foi isso que aconteceu. Esses 2, eles acabaram sim sendo condenados, né? Eles pegaram 4 anos de prisão no semiaberto. Só que nisso continuou-se ali algumas investigações e descobriu-se um grande esquema de sonegação fiscal envolvendo as 90 empresas que faziam parte do grupo. E aí a Polícia Federal entrou na história por conta do crime fiscal. Só que de alguma forma essa informação chegou para esses empresários que, ó, saíram do Brasil, incluindo os 2 que estavam no regime semiaberto, que fugiram lá para a Galícia. Isso em 1994 já, quase, sei lá, 8 anos do... 8 anos? Foi 6 anos depois do ocorrido, né? Que foi quando eles foram condenados e eles não cumpriram nem 6 meses de pena, gente. Aí tinha uma repórter, né? Na verdade, eu vou voltar um pouquinho antes. O filho da Yara Amaral, ele não queria que a história morresse, né? Que as pessoas continuassem falando sobre o assunto. Então ele resolveu fundar uma associação chamada Associação Batomushi Nunca Mais, que apoia vítimas desse tipo de tragédia, que precisa de ajuda na justiça e tudo mais. Em 1998, a Helenice Baltari, uma repórter do Globo, ela acabou descobrindo onde que estavam esses empresários fugidos que não cumpriram a pena do Brasil. Ela descobriu eles lá na Galícia, na Espanha, né, por meio de que eles tinham, ela ficou sabendo que um deles tinha montado uma loja da Mercedes-Benz e ela acabou descobrindo eles lá. E foi isso em 1998, o Renan Calheiros era o ministro da Justiça e ele solicitou a extradição. Só que essa extradição não foi aprovada e eles acabaram não sendo trazidos de volta para o Brasil e a justiça nunca foi feita. Em 2008, apenas 1/3 das indenizações tinham sido pagas. A esposa do Camilo, ela ficou 10 anos sem pensão, porque a justiça não decidia se tinha sido um acidente de trabalho ou não. Essa é uma história muito triste, né? Que mostra que o Brasil, todas as mazelas do Brasil, né? Corrupção, tráfico de influência, falta de justiça mesmo, né? Mostra como a ganância colocou a vida de tanta gente, a ganância e a imprudência colocou a vida de tanta gente, não só em perigo, mas tirou realmente vidas de pessoas que estavam ali felizes, querendo comemorar, querendo ter um momento especial e passaram por tudo isso. É muito triste pensar, sabe? E pensar que o Brasil não aprendeu muito, né? Porque se a gente for pensar em 2013, nós tivemos ali aquele desastre da Boate Kiss, que também tem muito de negligência, tem muito de corrupção e muita coisa envolvida ali. Então, infelizmente, as famílias, elas não tiveram aí a sua justiça. Quantas famílias foram destruídas, tantas vidas perdidas, tanta gente traumatizada até hoje, e eles não receberam a sua justiça, infelizmente, porque o valor, né, o poder monetário, político e social ainda se sobrepõe à justiça, infelizmente. Queria conseguir terminar esse vídeo um pouco mais feliz, mas não dá. Vou deixar aqui para vocês a minha referência, que foi um documentário que eu assisti, e se inscrevam no meu canal, deixem aí o seu
o seu curtir, o seu like, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu comentário para o YouTube saber que esse é sim um conteúdo relevante. E eu vejo vocês. Ah, não esqueça de me seguir nas redes sociais também, que eu vou deixar aqui. Eu vejo vocês na próxima. Até a próxima.